Olá, estamos de volta para mais uma meditação na Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. E eu quero meditar com você desta vez sobre o tema Conhecendo Deus por experiência própria. Para isso, eu quero ler com você lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 15 a 20. Fique com a sua Bíblia aí aberta comigo, porque nós verificaremos alguns textos que são muito importantes para a gente nesta meditação. O texto de Efésios 1, 15 a 20 diz assim: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Queridos, nós vemos aqui já a partir do verso 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Conhecendo Deus por experiência própria deve ser para nós uma meta, porque uma coisa é você pedir para o seu pastor, para o seu líder, para orar por você. Outra coisa é você ir direto à fonte, você ir direto ao trono de Deus e fazer a sua petição ou o seu agradecimento. O desafio é que cada um de nós tenhamos esta vida, tenhamos essa experiência com Deus. E isso é possível quando nós cremos em Jesus Cristo para a nossa salvação. E não somente cremos em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós também cremos que Ele é Senhor das nossas vidas. Se Ele é Senhor, eu o respeito. Se Ele é meu Senhor, eu estou preocupado em fazer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena nos seus mandamentos. Então, amados, conhecer Deus por experiência própria é algo que eu e você devemos nos desafiar. Amém? Aqui no capítulo 1 de Efésios, versículo 15, nós vemos a seguinte palavra: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Eu vejo a vida cristã como trilhos de trem. E nesse trilho nós caminhamos entre a fé e o amor. São duas palavrinhas importantíssimas na caminhada cristã. A fé, porque nós aprendemos em Hebreus capítulo 11 que sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você quer conhecer Deus e nesse conhecimento ter uma vida que agrade ao seu Deus, primeiro precisa caminhar com Ele com fé, porque sem fé
nós não vamos conseguir nada de Deus. Sem fé nós não vamos conquistar nada, não vamos ter uma vida de triunfo em nenhuma circunstância de nossas histórias. Então, conhecendo Deus por experiência própria é algo culminante em nossas histórias. Eu estou escrevendo um livro desde quando eu tinha 15 anos de idade e ainda não tive a direção de Deus para concluí-lo, mas eu posso adiantar para vocês que o subtítulo desse livro é Na Igreja, mas ainda sem esta experiência com Cristo, sem essa intimidade com Cristo, ainda vivendo uma vida muito distante dos padrões do Senhor para nós. Então, fé e amor. Paulo vai dizer nas suas cartas que o nosso amor deve ser um amor não fingido. Não é aquele amor que você dá um beijinho, né, em alguém, ou 2 beijinhos, mas tem vontade de morder a pessoa. Amor não fingido. Eu vejo o amor, como já preguei em outros vídeos sobre isto, como algo sacrificial. O amor bíblico, o amor de Deus, que é o ágape, é o amor sacrificial. Deus nos amou. E quando nós dizemos, Deus te ama, nós estamos pensando na forma mais pura e perfeita e grandiosa do amor, que é o amor de Deus. Quando assim dizemos, e esse amor pode ser então demonstrado lá na cruz do Calvário. Deus amou, e como Ele nos amou, Ele nos deu Jesus Cristo para morrer naquela cruz, morte substitutiva, morreu em nosso lugar. O amor cristão, então, é um amor que se doa, é um amor que se estende em socorro ao próximo. Depois nós veremos mais alguns textos do apóstolo Paulo que vai nos acrescentar sobre esse assunto, fé e amor. Paulo, então, no verso 15, diz que sabia do amor da igreja de Éfeso e da fé dos irmãos para com todos os santos. Ora, amados, esse tipo de amor é o amor que muitas vezes é revelado no socorro. Esse tipo de amor é o amor que muitas vezes é experimentado no momento de dor, no momento de luto. Esse amor, ele é experimentado também muitas vezes nas pequenas coisas, num torpedo que você envia para o seu irmão, numa ligação que você faça para ele, para saber como ele está, se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa. Esse amor, então, era algo vivenciado na igreja de Éfeso. E Paulo, continuando, diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. É gostoso quando nós nos deparamos com alguém ou ligamos para alguém e essa pessoa diz: olha, eu estava orando por você nessa manhã, olha, eu orei por você nessa noite. Paulo diz que não cessa de dar graças a Deus por vós. Eu sou grato a Deus por todas as pessoas, homens, mulheres, que oram pela minha vida. Ai de mim, se não fossem esses irmãos que estão na retaguarda, segurando as cordas, que estão na retaguarda, na brecha espiritual pela minha vida. Ai de você, se não tiver ninguém orando por você. Paulo não cessava de dar graças
a Deus por vós. Eu dou graças a Deus por todos os meus amigos, por todos os meus irmãos que convivem ou que passaram pela minha vida, porque são pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para aquilo que eu sou hoje. Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ora, não era só no círculo de amizade, nas suas conversas, nas suas orações, na sua intimidade com Deus. Amados, muitas vezes nós oramos, até jejuamos por pessoas que nós amamos e desejamos que elas se encontrem com Cristo, que elas sejam salvas da morte eterna, salvas do inferno. Oramos, e quando essas pessoas vêm para a nossa igreja, para nossas vidas, elas muitas vezes são esquecidas. Aqui nós aprendemos que devemos, mesmo depois que essas pessoas se convertem, continuar nossas orações por ela. Veja o que Moody, o nosso irmão do passado, nos diz: depois que as pessoas são salvas, devemos orar com a mesma intensidade pelo seu crescimento espiritual. A mesma intensidade. Nós ainda, como aprendemos nas cartas de Paulo, devemos ser o suporte dessas pessoas, suportando uns aos outros em amor. Olha que maravilha, esse suporte. Então, sigamos aí o conselho de Moody, que já nos dizia para que oremos com esta mesma intensidade. No verso 16, então, Paulo fala que ele não cessa de dar graças a Deus por esses irmãos. Então, amados, eu aprendo que Paulo não considerava a oração como algo banal, como algo sem a devida importância. Paulo estava sempre colocando diante de Deus as pessoas e suas necessidades. Todos nós deveríamos criar o hábito, ou pelo tablet, pelo celular, pelo computador, ou por um caderno mesmo, como era de costume fazermos antes do advento da internet, de toda a informática. Temos algum lugar que nós anotemos o nome das pessoas que nós estamos orando com as suas necessidades, para que não caiamos em esquecimento. Paulo diz que não cessa de dar graças a Deus por eles e sempre apresentando os mesmos a Deus nas suas orações. Olha que maravilha! E nas suas orações, Paulo apresenta também algo que é importantíssimo para nossas vidas. Ele diz no verso 17: para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orava não só pelas necessidades físicas, as necessidades materiais, as lutas que as pessoas passavam, mas ele tinha uma preocupação maior, que as pessoas tivessem uma experiência com Deus, um conhecimento de Deus por experiência própria, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vos dê em seu conhecimento. Isso aqui está dizendo-nos que é para que Deus derrame da sua graça sobre nós, para que nós o conheçamos. Amados, podemos conhecer muito sobre Deus através da natureza, da criação de Deus. Podemos saber muitas informações sobre Deus, até na própria Bíblia, na palavra de Deus, mas ter esse conhecimento experiencial, ter essa intimidade com Deus, vai além da letra, vai além
do intelecto, é algo que eu e você podemos dizer, como Jó disse lá em Jó capítulo 42, versículo 5, na Revista e Atualizada, uma tradução muito boa da Bíblia, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ter sua mente iluminada, ter uma experiência, um conhecimento, uma intimidade com Deus, ao ponto de declarar como Jó, em outras palavras, eu entendo que seria eu agora ter a minha própria experiência com Deus. Agora eu posso dizer, puxa, antes eu conhecia Deus de ouvir meus pastores pregar, antes eu conhecia Deus de ouvir mensagens pela internet, pela televisão, mas agora eu tenho andado com Deus, eu tenho percebido a minha vida mudar, eu tenho visto Deus atuando na minha vida. Então, essa experiência real com Deus é um desafio e é algo que devemos ter como alvo de nossas vidas. No verso 18, ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Noutra tradução, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Que você não tenha mais nenhuma dúvida, que você tenha toda a certeza, e você não sabe de onde vem essa certeza, mas o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é de Deus, que você é propriedade de Deus, como disse Paulo aos Romanos, e nesse testemunho do próprio Espírito Santo em você e de tudo que você tem presenciado e vivenciado na sua vida cristã, você então, com essa iluminação, você compreende a esperança da sua vocação, você tem certeza do seu bem, você tem certeza do seu futuro em Cristo Jesus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Riqueza de um dia estar com Deus. Riqueza de um dia, ao partirmos para a eternidade, irmos não com dúvidas, irmos não apavorados, mas assim como Estevão, o primeiro mártir, ao ser morto, apedrejado, ele disse ali em Atos: eis que vejo os céus abertos, e ele vê Jesus à direita de Deus. E é interessante que ali em Atos, quando ele fala de Jesus está à direita de Deus, e aqui em Efésios a gente lê também que ele está à direita de Deus, e que lá nos céus nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Agora Estevão, ao ver Jesus na sua passagem desse mundo para a eternidade, ele diz que Jesus estava à direita do Pai de pé para o receber. Então, queridos, esta certeza, esta convicção é algo que, quando temos essa experiência com Deus, quando temos esse encontro real e verdadeiro com Deus, nós adquirimos então essa firmeza e estamos firmados numa rocha, uma casa construída na rocha, e ali então nós encontraremos toda essa certeza, porque Paulo aqui nos diz que quando ele nos dá espírito de sabedoria e de revelação, isto significa que nossos olhos espirituais, do nosso entendimento, serão iluminados. Gosto do Salmo 119,
quando o salmista diz, desvenda tu meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Noutra tradução, as profundezas da tua lei. E Jesus, em Apocalipse, diz para nós comprarmos colírio dele para que enxerguemos. As coisas espirituais, queridos, só as compreenderemos através do testemunho interior, primariamente, do Espírito Santo em nós. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, como lemos no capítulo 1, versículo 13 de Efésios. Aí sim nós começamos nossa vida com Cristo, nós começamos a andar com Cristo, e a partir de então começamos, como meninos, como crianças, a nos alimentar e a compreender aquilo que para nós antes só parecia loucura e crendices de religiões. Então, Paulo, ao orar, ele caminhando conosco, ele fala que a sua oração não era para apenas termos esse conhecimento de Deus, mas também, no verso 19, para que nós compreendamos, nós os que cremos, a força do poder de Deus, qual é essa grandeza desse poder. Muitas vezes, queridos, nós vivemos como se Deus fosse hoje só um objeto de análise da história, um Deus distante, um Deus que já fez muitas coisas na história humana, na humanidade, e hoje vive distante. Aqui no verso 19, Paulo também está orando para a gente compreender a grandeza desse poder de Deus. Quando ele fala dessa grandeza do poder de Deus, ele acrescenta que esse poder está sobre nós, os que cremos. É por isso que precisamos desta experiência, dessa vivência, desta vida andando e conhecendo a Deus a cada dia de nossas vidas. Eu me lembro de Oséias, que diz que nós devemos prosseguir, conhecer e prosseguir no conhecimento do nosso Deus. E quando Paulo fala aqui no verso 19 sobre essa grandeza do seu poder e que está sobre nós, os que cremos, eu fico pensando em todas as grandezas que o homem experimentou. Nós vemos, por exemplo, o livramento do povo de Deus do Egito, com a pessoa de Moisés e Arão. Nós vemos a travessia do Mar Vermelho, nós vemos Josué atravessando o Jordão. Todas essas grandezas. Eu fico vendo também, pelos relatos bíblicos, outras grandezas do poder de Deus. Conduzir um povo pelo deserto por 40 anos, a roupa do povo não se estragou, não se envelheceu, o sapato também foi conservado nos seus pés. Há muitos milagres, queridos, em todo o relato bíblico e também na história, na experiência, nos testemunhos das pessoas que andam com Deus, para que nós reconheçamos essa grandeza, para que nós vivamos nesse mundo com vidas mais agarradas, mais perto de Deus. Eu não sei como as pessoas conseguem viver longe do Senhor, longe de Deus, porque em Deus nós cremos, em Deus nós vivemos e também nós andamos em sua presença. Ele é nosso respirar. Não consigo ver minha vida mais sem Deus. E quando chegamos no verso 20, Paulo diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Não somente nos relatos dos nossos antepassados, travessia do Mar Vermelho e todos os milagres que nós lemos no Antigo Testamento, na primeira parte das Escrituras Sagradas, mas agora
no Novo Testamento, agora, nesse novo período da história humana, que se inicia em Cristo, nós vemos aqui algo tremendo. Ele diz no verso 20 que esse poder, essa grandeza, essa maravilha que as grandezas, os atributos, as qualidades inerentes ao nosso Deus, foram expressadas em Cristo. Manifestou tudo isto que você já ouviu falar até agora, ou por sua própria experiência de leitura das Escrituras Sagradas. Ele diz aqui no verso 20 de Efésios 1, que isto foi, essa força do seu poder, essa grandeza do seu poder, foi manifesta em Cristo Jesus, e ressuscitando dentre os mortos, e colocando dentre a sua direita. Ora, se ele tem poder para ressuscitar morto, se ele tem poder para trazer de volta dos mortos a Jesus Cristo ao terceiro dia, é muita grandeza, querido. A nossa oração pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, ele manifestou seu próprio poder, ressuscitando Cristo dos mortos. E diz que esse poder está sobre nós, os que cremos. É o que nós lemos aqui nesse contexto. Esse poder está sobre nós, os que cremos, no verso 19. Ora, o que eu tenho feito de minha vida cristã, o que eu tenho feito da minha vida de oração? Muitas vezes oramos da seguinte maneira: eu, com o seguinte pensamento no coração, eu vou orar, né? É minha obrigação orar, e ora, aquela oração parecendo um despacho, né? um alívio para a consciência. E, se Deus quiser, Ele vai me ajudar, Ele vai me responder. Mas, queridos, esse poder está sobre nós, os que cremos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, que aqueles que procuram, aqueles que buscam a Deus, mesmo no contexto ali de buscar a sabedoria de Deus, ele fala que nós não devemos nos aproximar de Deus ou pedir algo para Deus com dúvida. Aquele que tem dúvida, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então a dúvida, ela é algo terrível. A dúvida é algo que eu posso com toda certeza a classificá-la como o oposto de uma vida de fé. O duvidoso, aquele que vive titubeando para lá e para cá pelos ventos que assopram, ele é como um pêndulo de um relógio. Essa pessoa, esse indivíduo vai viver nessa vida muitas consequências danosas à sua espiritualidade. Mas nós aprendemos em Paulo que esse poder, ele está sobre nós, os que cremos. Então, conhecendo Deus por experiência própria, eu concluo que para eu ter uma vida cristã abençoada, para eu ter uma vida nesse mundo que seja uma vida agradável ao meu Deus, eu não posso trabalhar apenas pela comida que perece. Eu não posso apenas me preocupar com o meu ventre, com o meu estômago. Eu preciso também alimentar o meu coração, o meu espírito. E Jesus, quando ali no deserto, em Mateus capítulo 4, no versículo 4, era tentado por Satanás, ele disse assim:
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos desse equilíbrio, não só comida, não só trabalhar em prol a realização de meus sonhos, de meus objetivos familiares, profissionais. Isso é bom, ter um pouco de ambição e ter sonhos na vida é maravilhoso, mas eu preciso também da palavra de Deus, eu preciso cuidar da parte espiritual. Na antropologia, estudei um pouco de antropologia, nós observamos que em todas as culturas que se é analisada, ali encontramos alguma forma de culto, algum objeto de culto. Podemos ver, por exemplo, nas tribos indígenas, aborígenes, em toda a sociedade, por mais remota, por mais nos confins das matas, das terras longínquas que estejam, você encontrará alguma forma de culto, de adoração ali. O homem tem em sua essência essa carência de adoração. Nós nascemos para adorarmos, e enquanto não descobrimos isto, e nem que o nosso alvo, e nem que a nossa meta seria adorar o Criador dos céus e da terra, o homem nesse meio tempo de sua história começa a adorar aquilo que de fato não são Deus, aquilo que de fato não pode te responder e nem te socorrer, e ele vai vivendo então aquela vida ali nas trevas espirituais, não conhecendo Deus, e ali ele por nascer naquela família, naquela cultura, ele crê então por muitos anos, às vezes morre crendo naquela forma de adoração, e cabe a mim e a você abrir os olhos dessas pessoas e dizer para eles: olha, esse Deus desconhecido, como disse Paulo ali em Atos, esse Deus que vocês estão tateando em encontrá-lo e servindo alguma forma de Deus com letra minúscula aí, vocês precisam saber que esse Deus se fez carne, esse Deus entrou no corpo humano, e esse Deus conosco, o Emanuel, ele se chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio ao mundo, e ele mostrou-nos o único caminho para se ter essa vida de experiência com o único Deus verdadeiro, o único Deus que criou os céus e a terra. Não só de pão, não só de comida nós vivemos, mas também de toda palavra proveniente da boca do Senhor. Me lembro de Jó, capítulo 23, 12, quando ele diz, na nova tradução NVI, que ele deu mais valor às palavras de sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nós lemos assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então você vai conhecendo Deus, andando com Deus, você abraça uma carreira, você abraça aqui nessa vida uma corrida, e a Bíblia diz-nos que devemos ser fiéis até a morte, e lá na eternidade ganharemos a coroa da vida. Ali nós seremos premiados. Assim amados, que a vida cristã
terá prêmios somente lá na eternidade. Aqui nós passaremos por esse mundo, por momentos bons, momentos não tão bons assim, e o Senhor Jesus nos prepara já de antemão e diz-nos que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mude mais uma vez, nos adverte que nós devemos ter menos especulação e mais trabalho, porque nós aprendemos nesse texto que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que você faz para o reino de Deus, isto não é vão. Isto redundará em bênçãos, em prêmios, em galardão, como diz a Bíblia, lá na eternidade. Caminhando um pouco mais para frente, nesta conclusão, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versículo 15, diz assim: e eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando cada vez mais seja menos amado. Ora, queridos, o alvo das nossas vidas é amar a Deus, é conhecer Deus, é agradar a Deus. E no meio do caminho, investir nas pessoas. No meio das nossas vidas, nos deixar gastar. Gastar e se deixar gastar. É algo voluntário, é algo consciente que nós fazemos. E muitas vezes há desgastes, muitas vezes há canseira, sim, muitas vezes, muitas noites sem dormir, muitas vezes não compreendido, muitas vezes não compreendido. Muitas vezes investimento de tempo, de nossos bens materiais, sim, muitas vezes gastamos e nos deixamos gastar. Assim como uma mãe que sabe que por acordar várias vezes na noite para cuidar do seu filhinho, da sua filhinha, tem seus desgastes, tem seu envelhecimento, mas ela se deixa gastar, ela não fica computadorizando, contabilizando. Puxa, estou mais velha hoje porque socorri meu filho, meu neném nessa madrugada. É algo de amor, é algo que não é medido dessa maneira. Então Paulo gastava e se deixava gastar, ainda que amando mais as suas ovelhas, ainda que amando mais aquela pessoa difícil, aquela pessoa que muitas vezes até perdemos as esperanças que ela mudará de vida, mas amando mais, ainda que isso signifique que sejamos menos amados. Amém? Amando mais e cada vez mais. E muitas vezes menos amados, menos reconhecidos do que gostaríamos de sermos. Para encerrar, volto para Efésios, capítulo 3, versículo 20, que é um texto muito conhecido também, que me diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso. Ora, queridos, não é um Deus qualquer. Ele é todo poderoso. Ele é muito poderoso. E aqui nós vemos que Ele tem poder para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós
opera. Esse nós, lá do capítulo 1, os que cremos. Porque se não cremos, já saímos perdendo. Se não cremos, já estamos numa vida de derrotas. E encerro com o capítulo 1 de Efésios, versículo 3, repetindo que dito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, queridos, nós somos abençoados. Em Cristo, nós já fomos alcançados por todas as bênçãos. Só precisamos, como uma criança, dar o sinal, abrir nossas bocas em oração, como Paulo disse, que estava sempre dando graças, estava sempre lembrando de vós nas minhas orações. É interessante que Paulo, quando vai nos dizer sobre o Evangelho, quando vai dizer de toda a perseguição, quando vai dizer de todo o sofrimento, cadeia que ele passou, ele disse assim, em Filipenses 1:12, eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo, muitas vezes, preso, mas tudo isto contribuiu para maior proveito do Evangelho. Conhecendo Deus por experiência própria, Malaquias capítulo 3, versículo 18, nos informa que nós veremos a diferença dos que servem a Deus dos que não servem. Eu quero orar por você para encerrar esse pequeno vídeo e desejar todas essas bênçãos a você e a sua família. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua grandeza. Muito obrigado, Deus, por seu grande amor para comigo. Eu apresento, Deus, esse ouvinte, Pai, e sua família. Meu Deus, a sua história, as suas necessidades. Que ele também, Deus, declare como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram, te contemplam. Que eles tenham também essa experiência contigo, Pai, reconhecendo o Senhor como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que esteve morto, mas está vivo, e tem a chave da morte e a chave do inferno. A esse Jesus Cristo, Senhor da glória, oramos nesse nome santo. Amém. E graças a Deus.